Vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Glória a Deus, saúde a igreja, na paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Você está feliz nessa noite? Ficamos em pé neste momento, fazer oração de agradecimento ao Senhor Jesus por este culto que o Senhor nos concede. Estamos aqui reunidos para adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Pai lindo, Pai santo, nós te louvamos, Jesus, te agradecemos, Jesus, por mais este momento, Pai, este privilégio que o Senhor nos concedeu, Pai, nessa noite. Chegamos até aqui, Pai, para te adorarmos, Senhor, te glorificarmos, Pai, por tudo, Pai, que o Senhor tem feito em nossas vidas. Sabemos que há mais muitas coisas para o Senhor fazer sobre nós, Pai. Que nessa noite o Senhor seja bem-vindo, Jesus Espírito Santo. Que o Senhor tenha toda a liberdade, Pai, para agir no nosso meio, para falar conosco, Espírito Santo. Jesus, é isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos de igreja podem sentar, glorificando e exaltando o Senhor Jesus. Sumiu? Eu imagino que Simão Douglas não está? Glória a Deus. Então, permita, irmão Aldo, canto em dar para nós neste momento, juntamente com o conjunto, logo após o pastor João Batista fazendo a leitura da palavra e orando da igreja. Paz do Senhor, queridos irmãos, graças a Deus. Vamos adorar o Senhor com o número 1 da nossa harpa. Chuvas de graça, que o Senhor possa derramar nessa noite sobre nossas vidas. Chuva de graça, meus irmãos, nós possamos sentir a presença do nosso Deus e nos alegrar da sua presença. Aleluia. Deus prometeu com certeza chuvas de graça ajudar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos levar. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Isto nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinar
amor, chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faz os teus servos zelosos, dai-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do santo preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Graças a Deus. Aleluia. 200, meus irmãos, lançaram para a cristã. O bondoso amigo. E realmente ele é, né? Jesus é aquele amigo que não nos decepciona. Puxa vida. Aquele amigo que está sempre disposto a nos ajudar, sem cobrar R$1. Ele é fiel. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor, e nos manda que lembremos os cuidados ao Senhor. Falta um coração dolorido, gosto, paz, consolação, e sabor que não levamos, tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, dai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração, e com seu amor tão terno, mas terás no coração. Cristo, verdadeiro amigo, disso prova nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou. Aleluia! Derramou seu sangue puro, nossas manchas pra lavar, gozo e vida no futuro, e podemos alcançar. Aleluia! Deus abençoe. Glória a Deus, igreja de pé, pastor João Batista, fazendo a leitura e orando para a igreja. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos abrir as vossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 e 2. Assim nos diz a palavra do Senhor: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim.
Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Glória a Deus. Deus maravilhoso, Pai querido, em nome de Jesus. Senhor, somos gratos por esta palavra, somos gratos, Deus, pela Tua presença, Pai, em nosso meio. Pai amado, em nome de Jesus, eu te apresento, Senhor, cada um que já se encontra aqui nesta noite, aqueles, meu Deus, que estão a caminho. Pai amado, em nome de Jesus, que o Senhor possa, meu Deus, estar renovando, Deus, cada um de nós nesta noite. Deus, que cada um de nós venha aprender mais um pouco de Ti, Senhor, neste culto que será uma bênção em nossas vidas. Pai amado, em nome de Jesus, que o Senhor possa, meu Deus, estar, Senhor, vindo de encontro a cada um de nós. Meu Deus, em nome de Jesus, muitos aqui, Senhor, meu Pai, estão com enfermidade, estão com problemas. Que o Senhor possa, meu Deus, estar, Senhor, tomando, Senhor, conta de cada um de nós. Pai amado, em nome de Jesus, toma este culto em Tuas mãos, Senhor, e abençoa cada um em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar, por gentileza. Neste momento, neste culto de ensino da palavra do Senhor Jesus Cristo, nós vamos estar apresentando os irmãos para a honra estar nos visitando nessa noite. Aleluia. Uma família de Bom Jesus de Oeste, onde se encontra. Sala atrás, seja muito bem-vindo em nosso meio. Jesus tem uma palavra ao vosso coração nesta noite. Glória a Deus. Nossa esquerda tem mais alguém que nos visita. Aleluia. Nossa direita tem mais alguém. Todos estão na casa. Então, nesse momento, eu convido a nossa congregação a se colocar de pé e vamos dar saudação de bem-vindo para essa família maravilhosa que está conosco nessa noite nos visitando. Todos dizemos juntos: sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Minha alma está cheia de paz. 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 Eu vou alegria em você. A minha alma está cheia de paz. Minha alma está cheia de paz. Minha alma está cheia de paz. Eu vou dizer alegria em ver. A minha alma está cheia de paz. Esse fogo que começa, esse é o fogo que vai morar no céu. E esse fogo que começa, esse é o fogo que vai morar no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, com Jesus lá no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, com Jesus lá no céu. Glória a Deus. Se assente, glorificando e exaltando ao nome do Senhor Jesus Cristo. Se você está feliz nessa noite, eu te convido, você tem toda a liberdade de adorar e exaltar ao nome do Senhor Jesus, porque Ele se faz presente em nosso meio. Amém? Então, neste momento, vamos louvar e adorar o Senhor Jesus Cristo. Quero convidar aqui a irmã Sara para louvar o Senhor neste momento, e nós vamos adorando e glorificando ao nome do Senhor Jesus Cristo, certo? Logo após, também a minha esposa, irmã Maria, mais conhecida como Nani, se prepara para louvar ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Glória a Deus.
Aleluia. Jesus está no controle do teu barco. Somente confia no Senhor Jesus Cristo. Logo após a minha esposa está louvando o Senhor Jesus Cristo, quero convidar para trazer uma breve palavra para nós nessa noite. A irmã Fernanda convida para trazer em nome de Jesus. Salve a todos com a paz do Senhor, amém. Sou de barro, sou falho, estou quebrado, me vi aqui, ajuntando os cacos. Quem me formou já viu os meus pedaços, muitos defeitos foram encontrados. Ai, me quebrei, porque eu sou de barro. Nas mãos do oleiro eu estou pra recomeçar. Glória a Deus. Se você está sentindo a presença do Senhor, neste momento convido os irmãos a ficar de pé. Aleluia. Glória ao Senhor. Eu quero vir aqui, pastor Jair, para fazer essa oração. E logo após nosso pastor presidente, com toda a liberdade, em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, somos gratos a Ti pela Tua presença, por estarmos, Senhor, cultuando, glorificando o Teu nome, Senhor. Reconhecemos, ó Deus, que Tu és o Deus, Senhor, que está aqui no nosso meio. Reconhecemos que somos necessitados da Tua bondade, da Tua misericórdia, Senhor, das Tuas bênçãos. Necessitamos, Senhor, que Tu venha, Senhor, sempre estar no nosso meio, Pai. Abençoa o pastor Clair, que vai estar ministrando a Tua palavra, Senhor, e que Tu possa falar grandemente com a igreja. É a nossa oração em nome de Teu Filho, Pai. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos continuar louvando o Senhor. Pedir para o presbítero Antônio Betega para nos ajudar ali em louvor a Deus, que nós já cantamos há muitos anos. Não há Deus maior, não há Deus tal qual o nosso Deus, que está presente sempre no nosso meio. Aleluia. Que é o dono da nossa vida, que está no controle de tudo. Deus maior, Não há Deus melhor. Coisa linda. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Repita mais uma vez, eu quero ouvir você cantar. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Olha só, criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor,
Coisa linda é nós adorarmos o Senhor Jesus. Aproveita que você está de pé e abra sua Bíblia comigo. No Evangelho de Lucas, capítulo de número 11 e os versículos de número 9 até o versículo de número 13. Versículos 9 a 13. Vamos estar meditando nesse texto da palavra de Deus para nossa edificação espiritual. Aleluia. Glórias a Deus. Capítulo 11 do Evangelho de Lucas e versículo 9 diz assim: Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Amém? Podem sentar, por favor. Queridos, o texto em apreço aqui fala de que Jesus está incitando ou incentivando ou levando os discípulos a terem o desejo de orar. Todo mestre que existia naqueles dias, eles tinham uma formatação de ensino para o que eles foram ensinados. Vou dar um exemplo. Um mestre é um professor de ensino religioso. Ele vai lutar para que os alunos aprendam a questão religiosa de todas as religiões. Um professor de matemática, ele vai incitar os alunos a aprenderem a matemática. Um professor de história, ele não vai estar lá, como Isaías é professor de história, ele não vai estar lá lutando para que os alunos aprendam matemática. Não é a tua função, ainda que seja necessário eles estarem com outro mestre aprendendo, mas os alunos, quando adentram a sala de aula com o professor de história, eles querem e precisam, ainda que não querem, mas eles precisam, é grade curricular, aprender a lição de história ou de geografia e outras mais, e depois, quando vai cursando faculdade, vai aparecendo outras coisas que não é o nosso foco aqui. Aqui nós estamos falando do mestre dos mestres, e Jesus nos evangelhos mostra por duas vezes, primeiro em Mateus e depois em Lucas, duas oportunidades em que Jesus ele fala sobre a oração dominical, a oração que é necessária. Ele dá como bojo, como exemplo de oração para os seus discípulos. Em Mateus, ele não é solicitado, não é lhe pedido, não é feito um pedido para ele ensinar as pessoas a orar. Em Mateus ele está instruindo, normalmente os discípulos, a multidão que lhe está ouvindo, e espontaneamente ele ensina os seus discípulos como orar, e aparece ali a oração do Pai Nosso. Já em Lucas, alguns dizem que é a mesma ocasião, mas em Lucas dá uns detalhes diferentes. Lucas ele acrescenta os detalhes na introdução um pouquinho diferente. Lucas vai falar que em uma certa hora, em um certo dia, uma certa feita, Jesus estava orando, e também em um determinado lugar. Quando terminou de orar, um
dos discípulos de Jesus lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar. Eu já falei isso aqui algumas vezes e eu volto a repetir esta pregação. Quando ele diz estas palavras, Jesus nos ensina a orar. É porque ele viu em Jesus algo que ele não via em outros líderes religiosos daquele dia. Ele viu Jesus orar de uma forma que ele não conhecia até então. Ele percebeu que a oração de Jesus não era convencional demais. Era algo que era totalmente estranho até então ao seu conhecimento. Era algo poderoso ao ponto de ele perceber que tudo que ele tinha ouvido falar de oração se desconstruiu naquela oração de Jesus. Vamos supor que ele tivesse alguns professores que foram fariseus. Os fariseus tinham uma ideia de oração totalmente diferente daquilo que Jesus fazia na sua oração. Os fariseus não costumavam a orar em um lugar escondido, num quarto. Os fariseus não costumavam orar sozinhos na montanha. Os fariseus tinham por hábito tentar demonstrar a sua espiritualidade diante das pessoas, para que as pessoas olhassem para eles e dissessem: esses são líderes espirituais, são nossos guias, são eles que nos guiam a nossa vida espiritual. Então, até então, provavelmente esse discípulo que faz essa pergunta a Jesus, ele está com aquela ideia já cauterizada na sua mente sobre oração. E a coisa mais difícil que tem, eu já falei semana passada e repito mais uma vez, é de quando a gente tem uma ideia, uma religiosidade plantada dentro da gente, que nos ensinaram desde criança para arrancar aquilo e fazer com que seja implantado dentro da gente algo novo, algo que é espiritual. É muito difícil de arrancar, não é simples. Eu entendo muito dos nossos irmãos, eu até muitas vezes tento me entender também, que faço parte desse grupo dos que têm algumas coisas que estão como raízes dentro da gente, não é fácil tirar. A gente se assusta da maneira como as coisas são tratadas diferentes. Só que, mais uma vez, eu lhes instruo aqui como pastor: esteja aberto, mente aberta para a revelação da palavra. Aleluia! Da palavra. Porque a palavra, ela não vai ter conceito antigo, não vai ter conceito humano, não vai ter conceito diversificado. A palavra, ela é a palavra, e ela se interpreta por si própria. Que sejamos como esse discípulo de Jesus, que teve a capacidade. Tinha muitos outros que estavam vendo Jesus orar, mas esse daqui, ele começa a perceber que existe em Jesus algo diferente, algo que mexeu com ele. Ele viu que a oração de Jesus não era nada convencional.
Ele viu que a oração de Jesus tinha propósito, tinha objetivo, tinha uma formatação diferente, era de fato uma oração. E eu quero perguntar para vocês aqui nessa noite, baseado nisso, quantos que imaginam como era a oração de Jesus? Como é que você faz a imaginação? Você já tenta ir no seu lugar, no seu banco, imaginar como é que Jesus orava? De joelhos, de pé, sentado, deitado. Como é que você imagina como Jesus orava? Agora, outra pergunta, ou uma indagação sobre isso. Isso importa para você? Se ele orava de joelho, de pé, sentado, deitado? Isso importa? Aí agora eu mexo no conceito que a gente tem. Porque para nós, a maioria das vezes, nós precisamos estar de joelhos. Tinha até um hino que a gente cantava antigamente, no tempo do Nini. De joelho é melhor. Não, isso é mais novo, Nini. Isso é do tempo já do teu gênero. É de joelho é melhor. De joelho é melhor. É o Douglas das antigas. De joelho é melhor. Na alegria ou na dor, sei que orar ao Senhor. De joelho é melhor. Então esses hinos foram construídos diante de uma identidade que a gente tem, e a gente cria um contexto doutrinário em cima até de um hino. Por exemplo, existe um conceito doutrinário na mente de muitas pessoas, não é doutrinário, na mente de muitas pessoas, que quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. J. Neto cantou essa música, gravou, e nós os crentes acreditamos que isso é verdade. Não, só que Jesus não habita em templo feito por mãos de homens. Jesus só está aqui quando eu chego. Quando eu chego, ele chega comigo. Quando eu saio, ele sai comigo. A mesma coisa é você. São conceitos doutrinários que a gente cria em cima de um hino e que não são verdadeiros. Um dos hinos mais apaixonantes da nossa harpa cristã, e ele está incorreto à luz da teologia. Já achei uma flor gloriosa. É apaixonante, a melodia dele é linda. Só que a teologia dele é errada. Não dá para a gente canta, se emociona, mas teologicamente ele está errado. É difícil, porque dentro do contexto bíblico foge, mas a gente cria. Então a alternativa que a gente vai criar, a gente imagina. Olha como a nossa imaginação é fértil e forte. A gente cria doutrinas em cima de nossas imaginações. A gente já pensa, esse homem aqui se impressionou com a oração de Jesus, porque Jesus estava de joelhos, e a gente pensa assim que fosse a mais triste maneira, porque ele estava com certeza com os seus braços em cima de uma pedra. E aí é por isso que esse homem se impressionou. Pode ser que ele estava de joelho, provavelmente estava de joelho. Pode ser que ele estava com o braço em cima de uma pedra, pode ser, mas não é isso que impressionou este homem aqui, esse discípulo de Jesus. O que impressionou é o modelo de oração de Jesus, modelo de entrega, modelo de comunhão, a maneira como ele se comunicava com a quem ele estava orando. O diferencial de Jesus como mestre para os demais mestres da época era a maneira com quem ele está falando. Ele sabia da onde ele veio. Ele veio do Pai. Aleluia. E ele precisava manter o seu canal vivo
E a única maneira que existe de manter a comunhão entre o Filho e o Pai é a oração. Então, quando aquele discípulo vê Jesus orando daquele jeito, ele se impressiona. E ele fica, eu acho que eu fico imaginando assim, né? Eu digo que a imaginação é fértil na gente. Ele esperando Jesus terminar de orar. Não importa se Jesus está deitado, sentado, em pé, ou de joelhos com as mãos levantadas, ou cabeça baixa, pouco importa. Ele fica esperando Jesus terminar de orar. E quando ele acaba de orar, esse discípulo vai na direção dele e diz: Senhor, por favor, nos ensina a orar, como também João Batista ensinou os seus discípulos. Aí ele dá um exemplo de outro ser, outra pessoa, que também ensinava os seus discípulos a orar. E eu venho para a nossa, não é do nosso tempo contemporâneo, mas pós-igreja primitiva, pós-Jesus. Nós estamos falando de dois personagens, que é o precursor de Jesus, que é João Batista, e falando de Jesus, que ensinava também como orar. Os líderes precisam ensinar a orar, mas só que Jesus não só ensinou, Jesus primeiro orou. Aí que está grande ensino com exemplo. Não tem como você ensinar se você não vem orar. Isso pega para nós, os líderes. Não tem como. A igreja sabe quando o pastor, o líder, o presbítero que vai pregar é homem ou mulher de oração. A igreja sente. Há um sentimento natural da igreja. Jesus primeiro está orando. Quando ele acaba de orar, o discípulo faz essa pergunta para Jesus: quer ter sucesso ministerialmente? Aleluia, seja um menino de oração. Aleluia. Quebra os protocolos. Quebra os protocolos. Pode ter os maiores críticos, pode ter as maiores barreiras, mas a oração derruba tudo. Aleluia. A oração, ela arrebenta grilhões, ela arrebenta barreiras, ela é duas coisas, dois segredos no ministério do obreiro: jejum e oração. O jejum, eu não consigo entender o poder que há nele, mas ele tem um poder de transformar as coisas no nível espiritual que eu não consigo. Se me tentar explicar, não dá para explicar, mas ele é uma ferramenta poderosa do ministério. Aleluia. Jesus, ele ensina. Esse discípulo também afirma que João, o Batista, também ensinava seus discípulos. Nós temos aí tempos, nos anos 1700, um grande líder reformador da igreja chamado John Wesley, que ele não fazia nada sem antes orar 8 horas por dia. Mãe dele ensinou ele e o irmão dele, Carlos Wesley, na Inglaterra, a orar 8 horas por dia. E ele levantava pela madrugada e ia orar, e até ao meio-dia ele orava e lia a palavra. Então, de oração era 8 horas, o restante era a Bíblia. Quando ele pegava meio-dia, ele almoçava e saía em cima do seu cavalo. A pregação dele era tão forte, tão poderosa, o avivamento da Inglaterra foi tão grande que estava preparando-se uma guerra civil e silenciou a guerra pela pregação de John Wesley. Aleluia. O brasileiro se gaba de que Pelé, por causa de um jogo de futebol,
acalentou-se uma guerra, não sei em que país eu ouvi essa frase, eu nunca tinha ouvido falar nessa morte dele. Olha que ridículo para nós. A Inglaterra se gaba de que não foi um jogador de futebol que calmou uma guerra. A Inglaterra se gaba de que um pregador cheio do Espírito Santo acalmou uma guerra, porque orava e ensinava o seu povo a orar. Ele ensinava como orar. Nenhum obreiro dele poderia ser obreiro se não orasse às 8 horas por dia com ele. Se não orasse às 8 horas por dia com ele, não era obreiro dele. Ele não caminhava com esse obreiro. Esse obreiro não caminhava com ele. Então eles revolucionaram o mundo naquela época com a pregação do Evangelho, mas pelo poder da oração. Aleluia. Queridos, eu continuo a mensagem. O foco mudou aqui. Eu li uma coisa e estou falando outra. E aí lhes faço uma pergunta neste culto de doutrina. Culto de ensino. E oração é doutrina. Lhes faço uma pergunta: você sabe orar? E eu queria que você respondesse com sua mão levantada, se você tiver coragem. Você sabe orar? Amém? Teve uma irmã que levantou a mão, outra lá atrás, outra aqui na frente. Teve algumas que levantaram, mãos que tiveram coragem de levantar a mão. Aleluia. Outros não, foram sinceros. Bom, os que levantaram também são sinceros, foram sinceros. Mas talvez alguns não levantaram já perguntando-se como orar. Pastor, tu vai ensinar nós a orar? Eu não preciso ensinar isso, Jesus ensinou. Eu devo fazer aquilo que eu li, eu devo incitar vocês a orar, incentivar você a orar, porque a oração já está contida na palavra de Deus. A oração é Jesus dizendo para os seus discípulos: adentre a comunhão em primeiro lugar com o Pai. Reconheça a sua fragilidade. Nós cantamos hinos de vitória, ouvimos hinos aqui nesta noite que mexeram com a gente. Mas se não houver, olhe bem, preste bem atenção nisso. Se não houver oração, toda a sua vitória, ela estará com os dias contados. Ela é como uma folha seca que o vento vai soprar e vai bater. O grande problema geracional nosso é que nós somos rasos na vida espiritual. O grande problema é que nós queremos que a igreja seja um centro de entretenimento e não um lugar de busca da presença de Deus. Nós queremos que a igreja se torne um lugar onde nós tenhamos a voz e a vez para fazer com que esse lugar tenha apresentações até muito lindas, mas não queremos nos render àquele que pode e sabe todas as coisas. Porque por mais que nós tenhamos entretenimento e coisas bonitas, quando vem os problemas da vida, quando bate a enfermidade na tua casa, na minha casa, quando a luta chega, quando o filho traz um problema sério, a mãe, o pai, quando a tristeza bate no teu coração, quando a depressão entra, você pode fazer 500 piruetas aqui no púlpito, a pessoa que está ali embaixo, ela não recebe nada. Ela não sente nada, pode ter o melhor entretenimento, ela pode fazer o que quiser, mas ela está esperando uma palavra de Deus, de mudança, de transformação. Ela está esperando a palavra da mulher de Naim, a mãe que está levando o filho.
porque já não tem mais marido. O filho está em cima de um caixão e ela está saindo da cidade. Ela está saindo, né? Isso, ela está saindo da cidade, coração dilacerado, alma dilacerada. O filho está morto, o recurso financeiro dela, a vida dela dependia do filho, e agora o filho está morto. Aí eu quero ver você querer fazer festa, querer brincar, querer fazer os outros sorrirem, e essa podia fazer o que quisesse, maior espetáculo, poderia botar essa mulher dentro do circo, vou levar para o Beto Carreiro, fazer o que quiser com ela. Eu quero ver se ela ia ficar feliz e se alegrar. Conseguiria? Não. E a igreja é esta a resposta. A igreja é a resposta chamada cristocêntrica. A igreja não é lugar de entretenimento para ninguém. A igreja é lugar de resposta para almas feridas, para vidas dilaceradas, para pessoas que estão quebradas, que quando entrarem aqui ouçam Deus usar a boca profética das pessoas. Essa é a grande verdade. Quando a mulher está saindo triste, arrebentada, está entrando uma outra multidão na cidade, mas na frente, como general dessa multidão, está entrando Jesus. Aleluia. Ele dispara o esquife, para o cortejo, para tudo. Mas por quê? O menino já está morto, o moço está morto. Para tudo. Ele olha para o rapaz, corpo inerte, olha para o coração dilacerado da mãe e dá glória. Aleluia. Se levanta-te. Problema resolvido. A alma curada de uma mãe que está dilacerada. Nada se resolve na igreja sem oração. Aleluia. Não adianta ele dizer palavras bonitas, não adianta você cantar bonito, não adianta nós pregarmos bonito se não tiver recheado com a unção do Espírito Santo, que não vem de graça. Aleluia, queridos, a salvação é de graça. Graça vem da parte de Jesus, é de graça. Mas a unção, ela vem com preço pago. E Deus escolheu pessoas para gastarem sua alma, sua vida, para ajudar os quebrantados de espírito. Aleluia. Aleluia. Por isso que a palavra é sempre Jesus. Jesus. Sempre a palavra é Jesus, porque é Jesus quem cura. Aleluia. Mas tem que sair da boca de quem sabe e de quem experimentou Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu lhes fiz uma pergunta: você sabe orar? Não sei, pastor, como fazer? Olha o exemplo. Jesus diz assim: então eu vou lhes ensinar. Quando vocês orarem, dizem assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Glória. Mateus segue um pouco mais à frente, dá um pouco mais abrangente, mas o resumo está aqui. Então é fácil orar, pastor? Não, queridos, não é fácil orar. E não é só pela questão de você dispensar tempo da sua vida. Dispensar tempo para orar já é difícil. Separar um tempo de comunhão, de qualidade com Jesus,
Não é difícil, não é fácil. Há muitas pessoas que estão separando tempo para muitas coisas, mas para estar em oração é muito difícil. Mas o problema maior não é só esse. O problema maior está no contexto todo que Jesus está ensinando. Ele primeiro diz: Pai. Primeiro, reconhecer a Deus como Pai. É Ele que te governa. E o Filho, por mais que ele seja novo ou velho de idade, ele jamais pode, biblicamente, ou na própria sociedade, jamais ele pode desprezar o Pai. Ele sempre vai respeitar seu Pai. Sempre vai ter, ele tem que ter, se não for, ele está fugindo da realidade da vida. Ele sempre vai reconhecer o Pai como Pai. Então, quando você ora, dentro do modelo de Jesus, você não precisa dizer essas palavras que Jesus disse, mas é um modelo de reconhecimento. O Senhor é o meu Pai, o Senhor que provê para a minha vida. É o Senhor que provê o pão. É o Senhor que provê a própria respiração. É o Senhor que é meu Pai, que provê as forças das minhas pernas para mim andar. É o Senhor que é meu Pai, que provê os meus olhos para que eu possa enxergar. É o Senhor que provê o meu emprego. É o Senhor que proveu a minha inteligência, e aí eu posso estudar, eu posso buscar alguma coisa. É o Senhor que proveu, então é meu Pai. Já começa por ali. Santificado seja o teu nome. Aleluia. Eu estava meditando em alguma coisa sobre isso. Aleluia. É reconhecer e ter capacidade e disposição que há em nós, em todos os homens, de honrar a Deus como é devido. Pedimos que pela graça sua Ele nos habilite e nos incline a conhecê-lo, confessá-lo e altamente estimá-lo pelos seus títulos, pelo que Ele é. Por mais que você tente orar bonito, por mais que você tente falar alguma coisa que encante Deus, Deus nunca se encanta com suas palavras. Elas são pequenas demais. Então, quando Jesus diz para os discípulos, vocês digam: Pai, santificado seja o teu nome. É a pessoa entrar no processo de reconhecimento e dizer: eu sei que eu não sou nada, eu sou pequeno, eu sou enfim, eu sou uma figura muito pequena demais, mas eu reconheço o Senhor como santo, como aquele que cuida de mim, aquele que é santificado em todos os lugares. Eu te reconheço. Então Jesus já vai ensinando os discípulos que a oração sempre, nunca é debaixo de soberba, nunca é debaixo de altivez, nunca é debaixo do que você sabe, nunca é debaixo do que você é, nunca é debaixo do que você tem. Jesus não está nem aí para isso, Deus não está nem aí para isso. Ele quer você humilde, humilhado perante a sua face. Os humildes alcançarão misericórdia. Pode ter as palavras mais simples que forem, mas você alcança a graça de Deus, porque você reconhece a santidade dele na sua vida. A oração é isso. E aí depois começa uma sequência de petições. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E aí ele fala uma coisa que aí me apavora. Eu vejo na Bíblia alguns exemplos de que Jesus não ouve as nossas orações. Primeiro, eu vou dar um exemplo que está lá em João. Epístola de Paulo, de João, lá nas epístolas, diz que quando nós brigamos com as nossas esposas, ou as esposas brigam com os maridos, principalmente os maridos, naqueles dias os maridos eram mais
Hoje o negócio está meio nivelado. As mulheres já estão mandando mais nos homens do que os homens mandando na mulher. Né? Então, aproveite os novos casais aí, que quando é novinho assim, até os 5 anos, ainda dá para mandar um pouquinho. Depois dos 5, acabou. Né, irmão Sérgio? O Sérgio nem sabe mais. Já esqueceu o que é mandar em casa. Então, queridos, a gente brinca assim, mas a Bíblia diz, João, o apóstolo, em uma de suas epístolas, ele diz que as nossas orações são impedidas pelas guerras, pelas divisões entre o casal. Não adianta, eu já falei isso aqui e vou repetir, estou no culto de ensino. Não adianta você orar brigado com a sua esposa. É doer joelho de graça, é gastar tempo de graça. Vai plantar uma roça de aipim, vai carpir, vai pescar, vai fazer o que você gosta de fazer. Orar é jogar tempo fora. O que fazer então quando eu brigo com a minha esposa brigou comigo, ou briguei com meu esposo, pastor? Vai lá, te conserta. Amém, Jesus. Pronto. Deus. Aleluia. Ah, mas ela não. Faz a sua parte. Mas ele também, que eu sei que ele foi culpado. Faça a sua parte, se humilhe, confessa, para que Jesus ouça a tua oração, porque a oração jogada fora. Isso está onde, pastor? Está na Bíblia? Tá, vamos ler então, correto, vocês acham que não está? Está na Bíblia. Vamos ir para a Bíblia. A Bíblia nos ensina as coisas mais verdadeiras. Oh, queridos, eu errei, não é Paulo, não é João, é Pedro. Por isso que eu vou ir para a Bíblia, né? É Pedro que fala estas palavras, dizendo que nós precisamos orar para que e perdoar, para que as nossas orações sejam respondidas por Jesus. Capítulo 3 da primeira carta de Pedro, e versículo de número 7, eu troquei os personagens, diz: maridos, vós igualmente vivei a vida comum no lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, ele não fala de parte mais frágil na questão da mulher ser menos sábia, menos inteligente, não, senhores. Ele fala de fragilidade mesmo física, né? Haja visto que algumas mulheres agora estão fazendo treinamento de jiu-jitsu e tal, e está um perigo aí, né? Porque sois tratai com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. É uma das coisas que interrompe as nossas orações. Vai orar brigado, perdeu tempo. Acerte-se no caminho e depois vai orar. Não tem como. Agora, tudo também tem a questão: a esposa é ímpia, ou o esposo é ímpio, tem as guerras dentro do lar. Por causa disso, aí é diferente. Mas quando se trata de algo que é comum entre os dois, as orações são ouvidas. Porque eu lhes faço uma pergunta: oração interrompida. O que é algo interrompido? Algo que não passa. É um cano entupido. Tem coisa mais triste do que um cano dentro de uma parede escondida, entupido. Tem que muitas vezes, quando é no banheiro, arrebentar piso, arrebentar reboco, arrebentar o cano. É muito difícil. E haja visto que eu estou falando aqui, tem muitas pessoas aqui que estão com as orações interrompidas por causa dessas coisas. A sua oração não passa de um determinado lugar, porque tem um tucho,
tem uma sujeira, a água não corre, não tem ligação entre você e o Pai, porque o Pai não responde a oração de quem está brigado dentro de casa. É difícil dar glória a Deus. Melhor nessa hora ser solteiro ou viúvo. É duro para nós, mas é real. Eu estou mentindo, irmãos? Eu li a palavra aqui. E aí tem outra coisa para mim terminar. Na oração, nesta oração dominical, nesse ensino desta oração, Jesus diz assim: perdoa-nos os nossos pecados. Algo que bom na oração. Ele diz: oh Jesus, nos perdoa, me perdoa. Eu fiz isso hoje. Você gosta de pedir perdão para Jesus? Amém? Jesus te perdoa? Jesus te perdoa, queridos? Jesus me perdoa? Por que Ele perdoa? Porque o sangue dele foi vertido na cruz para mim perdoar, para te perdoar. Só que Jesus diz uma palavra que ele não deveria ter dito. Ele não deveria ter usado essa frase, pois também nós perdoamos a todos os que nos devem. Todos. Aqui não está falando de dever financeiramente, aquele que pega emprestado e não paga, não está falando disso. É dever alguma coisa, é dever o respeito, é dever o amor, é dever alguma coisa, dever o devido carinho recíproco. Senhor, me perdoa, te perdoo, porque eu perdoo os meus devedores, meus inimigos. E agora eu faço uma pergunta: você sabe orar? Para você saber orar, você tem que saber primeiro perdoar. Para mim saber orar, eu tenho que saber primeiro perdoar, porque senão tem mais um puxo, tem mais um cano entupido, e as tuas orações muitas vezes são tempos gastos e vão. Pastor, mas Deus está provendo tudo para mim. Sim, sua graça, sua misericórdia. Ele vai trabalhando, o Espírito Santo vai te convencendo, vai te ajudando, vai lutando contigo. Mas queres arrebentar na fé, e se eu quiser voar na vida espiritual, quebro estas coisas todas. Aleluia. E aí é só um voo. É dobrar o joelho e o céu se abre. Aleluia. É pedir e Ele responde. É clamar e Ele vem com a resposta, sim ou não, mas Ele vem, mas perdoa. Queridos, eu estava, a espada é daqui para lá e de lá para cá. Pega aqui, bate lá, dói aqui, dói lá, porque a Bíblia não fala só com vocês, a Bíblia fala com todos. Jesus está falando com todos. Eu nem vou entrar aqui na incitação de Jesus a nos ensinar a orar, pelo pedir, pelo buscar, pelo clamar, pela insistência, mas Ele primeiro já dá a receita. Isso não adianta você clamar, você orar, você buscar, sem que antes haja reconhecimento dEle, sem que antes haja o pedido de as coisas para Ele. Não sejamos igual o Leonel Brizola nos anos 80, quando era governador do Rio de Janeiro.
E para tirar Deus da mente das crianças, ele fez o seguinte, não sei se os mais antigos aqui, o antigo tipo Douglas, né, porque o Douglas os cultos já em Pires, então ele é antigo, existia uma ideia, ele passava uma ideia para as crianças nas escolas: quem está dando a merenda para vocês não é Deus. Ele não aceitava que orava nas escolas, lembra disso, gente? Essa era a ideologia de Leonel Brizola. Ele não aceitava que orasse nas escolas, agradecendo a Deus pelo pão, pelo alimento, porque ele dizia: quem está dando a merenda para vocês é Leonel Brizola. Deus está nos dando o alimento. Deus está nos abençoando. Deus está nos guardando. Deus está nos restaurando. Então sempre a oração vai de encontro às nossas necessidades mais aí. Então, para orar e ser ouvido, precisa de perdão. E ele encerra: e não nos deixe cair em tentação. Provação, irmãos, a gente vence. Com mais facilidade a gente aguenta, mas quando é tentação, aí mexe com a carne. Aí hoje, nos dias atuais, aquele celularzinho desgranado na nossa mão, que é o inferno. Os mais modernos é um tablet, outros é um notebook, outros é tantas coisas, são tentações diárias que vêm nas nossas mãos. E Jesus nos ensina que nós devemos orar para que não caiamos em tentação. Então vamos colocar na nossa cabeça o seguinte: cada vez que nós caímos em uma tentação, é porque faltou oração. Concordam comigo pela Bíblia? É mais ou menos dentro disso. Quando a gente cai em alguma tentação, é porque faltou oração. Para a gente escapar da tentação, a gente precisa então estar em oração. Para nossas orações serem ouvidas, nós precisamos perdoar os nossos amigos, inimigos, tudo. Para nós sermos ouvidos em oração, nós precisamos estar bem com os nossos cônjuges. Então não é só orar. Existe um conjunto de coisas para que as nossas orações sejam ouvidas. Porque senão é só perda de tempo. E Jesus não deixa barato. E ele não vai dizer assim: pois é, então vocês primeiro se acertam, depois vão orar. Depois ele diz: não. Vocês precisam orar. Vocês precisam. E aí ele fala sobre o amigo importuno, aquele que clamava, que pedia, que ia em cima pedindo pão, pedindo, e conseguiu. Depois ele cita as pessoas a orar: orem, batem, busquem, clamem. Porque quando não dá certo lá no casamento, você tem que orar para que abra-se as portas, para que esse entupimento se rache. E vai a oração. Para quando você não consiga perdoar, então ore, bate, peça, busca: Senhor, me muda meu caráter, muda minha vida, muda. O problema maior é quando a gente tem conceitos. Eu acabei de falar antes, conceitos que não mudam. E aqueles conceitos que a gente diz assim: ó, sempre eu tenho razão, sempre eu sou o dono da razão, sempre é o Peteca que tem razão, então eu ninguém tem razão. Ninguém tem razão. A única pessoa que tem razão em tudo é o próprio Cristo. Nós precisamos da misericórdia dele. Então, insista na oração, insista no clamor. E eu encerro esta palavra nesta noite de ensino, dizendo a vocês: vale a pena orar. Vale a pena orar, mas vale a pena mais orar da forma correta.
porque aí nós vamos ser e ter e obter respostas precisas. Fique de pé. Oh, glória. E o hino antigo que nós cantávamos assim: se começarmos a orar, este templo treme. Se começarmos a orar, salvaremos vidas. Elias orou e o fogo desceu. Josué orou e o sol parou. Elias orou e o fogo desceu. Josué orou e o sol parou. Aleluia! Vocês querem tentar aprender essas coisas antigas e belas? Se começarmos a orar, este templo treme. Se começarmos a orar, salvaremos vidas. Elias orou e o fogo desceu. Josué orou e o sol parou. Elias orou e o fogo desceu. Josué orou e o sol parou. Mais uma vez. Se começarmos a orar, olha só, cante. Esse templo treme. Está até no oração. Se começarmos a orar, falaremos línguas. Elias orou e o fogo desceu. Josué orou e o sol parou. Elias orou e o fogo desceu. Josué orou e o sol parou. Aleluia! Glória a Deus! Você quer aprender a orar, irmão? Todos querem aprender a orar aqui. Você já sabe? Você já sabe? Eu quero aprender a orar mais. Se quiser orar, aprender a orar, levante a sua mão. Você vai pedir para o seu pastor? Não, você vai pedir para Jesus. Me ensina a orar, Jesus. Aleluia! Faça igual aquele discípulo, diga: Jesus, me ensina a orar. Glória a Deus! Jesus, me ensina a orar, Jesus. Fiquei impressionado com a tua oração, Jesus. Aleluia! Aleluia! O Ramagara cheia das tuas queca chora mais. Aleluia! Aleluia! Se falta alguma coisa para você, se ainda sente que tens alguma coisa a receber no teu ministério, na tua vida, é hora de orar com ousadia, com coragem, assim diz o Senhor para a tua vida. Segura sua mão para o céu e oramos ao Senhor e peça para Ele te ensinar a orar. Senhor, eu clamo pela tua misericórdia, pela igreja que se reúne aqui nesta cidade. Deus, nesta noite eu sei que o teu Espírito está agindo de forma precisa na alma, no coração, na vida dos teus filhos.
pois a tua glória, Senhor, é manifesta em nosso meio pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Quero ser como criança, Uma coisa linda. te amar pelo que é, Olha aí, ó. para a inocência Dentro do que nós aprendemos, e acreditar em ti. olha que coisa linda. Maravilha. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. É quando a gente se acha a última bolacha do pacote. Tão lindo Aí fico longe de Deus que acha que sou. deixo de simplesmente crer. Posso viver longe do teu amor, Senhor. Posso viver longe do teu amparo, Senhor. Posso viver longe do teu abraço, Está agradecido a Deus? Amanhã, círculo de oração das irmãs, querendo Deus e o Senhor permitir, minha esposa já vai estar aqui para ajudar a irmã Nani naquilo que Deus tem para a gente neste ano de 2023. Quinta-feira, um grande culto de vitória, onde Deus tem uma bênção para a sua vida. Sexta-feira, reinicia a tarde da vitória, pastor Alexandre Fritz, né? Fritz Alexandre estará ministrando a palavra de Deus, a esposa dele estará cantando, vai ser uma bênção. Vai ter o Jesus na Praça, é sexta-feira, esse trabalho lindo, maravilhoso que nós temos. Domingo pela manhã, escola bíblica dominical, e não falte, é sobre avivamento. Isso é uma bênção de Deus. Os jovens também têm ali o trabalho deles, ali embaixo. Nós vamos formatar também para fazer para as crianças e para os adolescentes também no domingo de manhã. E domingo à noite um grande culto de missões, onde Deus tem uma bênção para as nossas vidas. Segure assim a sua mão levantada. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito seja com todos nós desde agora e para sempre. Todos digam amém. Amém. Caro Papa, vai na bênção do Senhor Jesus.